8h01 em Francisco Beltrão, no Brasil, horário de Brasília. Estamos aqui essa noite, mais uma vez, no Memórias, o canal que pode transformar vidas. E nós estamos hoje muito felizes com tudo que temos compartilhado com os nossos amigos. Queremos dar os parabéns aos aniversariantes aqui desse mês de março. Hoje é o dia do Hamilton Coelho, da Ivanise, nossa fonoaudióloga. Temos todos os outros aniversariantes em todo o Brasil, todos os lugares onde estão conectados com o acervo de memórias. Meus parabéns, Deus dê a vocês todos muita saúde, muita alegria, muita paz, muita felicidade durante esse ano de vida, mais um ano de vida. Esse acervo hoje é um dia, mais uma vez, muito especial, em que nós vamos entrevistar o empresário, nosso irmão querido, o Akira Kikuta, queridão Akira. O Akira, ele já entrou aí, Rosa Amaral, beijão. Pastora Selma, beijão, boa noite. Graça e paz. Kevin Oliver. Ô, Kevin. Boa noite, bem-vindo, todos bem-vindos. Hoje nós vamos entrevistar, então, o Akira Max. Tudo bem, Max? Um beijo. O Akira é esposo da Jaqueline, da Jaque, pai do Davi e da Gabriela. É filho da dona Elísia Rocha, casada com o senhor Luiz Aracaki, e que é seu pai, padrasto, e seu pai falecido, o senhor Kazukiyo Kikuta. Akira, querido! Tudo bem, Beijo, meu pastora. querido? Um beijo, meu irmão, meu amadíssimo. Um grande abraço. De trabalho na obra. Tudo Ah, bem? glória a Deus. Então, eu tenho te chamado aí de pastor, tal. Eu sei que você não tem esse título, mas você tem essa função, você trabalha na obra, nessa função maravilhosa, com esse seu coração doce, Akira. Você é Amém. uma pessoa tão especial, tão consagrado a Deus. Eu estou muito feliz por você estar conosco essa noite, aceitado o nosso convite. E estamos ávidos a conhecer a sua vida, você compartilhar conosco a sua trajetória nesse mundo aqui, antes, depois de Cristo, atualmente. Fique à vontade, meu querido, conta tudo Amém. para nós. Amém. Glória a Deus. Primeiro, eu queria agradecer muito, fiquei muito honrado, lisonjeado com o convite. A pastora me ouve bem? Tô vendo. Você tá Então, tá bom. agora está melhor. Você está me ouvindo melhor agora, né? Eu a ouço bem, muito bem. Ótimo. Então tá, Kira. Vamos lá. Então, queria muito agradecer essa oportunidade. Eu sei que essa oportunidade nós estamos aqui porque Deus nos permite a tudo, né, que nós passamos na nossa vida. Aprendi há alguns anos atrás a reconhecer essa situação de que é Deus que sempre está no controle, é Ele que sempre projetou e planejou tudo, né? Então, eu louvo a Deus por ter descoberto isso a tempo de não só conhecê-lo, mas também servi-lo. E me regar das bênçãos que Ele tem dado. Bênçãos como conhecer vocês, meus grandes irmãos em Cristo, que me alegram todo o tempo, né? Eu não tenho nem tempo de ficar triste mais, porque meus irmãos estão sempre me alegrando. E realmente a pastora comentou, esse título pastor, né, ainda não me cabe porque não terminei ainda os meus estudos,
Eu tenho muitos afazeres e dentro desses afazeres eu comecei a estudar, depois eu interrompi por um período, Uhum. mas a igreja tem me reconhecido há muito tempo nesse trabalho pastoral, ao lado do pastor Edgar, nosso grande e mentor aqui na nossa igreja, orientador em todo o tempo, em todas as situações, e aprendi com ele todo o tempo o cuidado, o trabalho com as ovelhas, o trabalho administrativo com a igreja, o cuidado Uhum. em todos os aspectos, né, da vida espiritual de uma ovelha, até os aspectos mais simples, que seja repor o material de limpeza dentro da igreja. Ele Uhum. me ensinou a importância de fazer com todo zelo, e durante bons anos ele me tinha como braço direito ali, e eu pude desenvolver muito, muito, muito mesmo, e a igreja tem me reconhecido nesse trabalho junto com ele. Então, eu fico muito feliz por tudo isso. E tem uma longa E- história, apesar de poucos anos de vida cristã, tenho muitas experiências e que eu sempre gosto nas oportunidades de compartilhar com os meus irmãos, com as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, porque são experiências que me marcaram muito e que Deus me permite, né, compartilhar e gerar esse impacto no coração das pessoas. E como a gente sabe, né, a gente compartilha aquilo que Deus nos permite e o Espírito Santo faz a obra no tempo dele. Que esse nosso bate-papo venha também para glorificar e reconhecermos todo o tempo o trabalho que Deus fez na minha vida e que isso possa servir de inspiração para alguns, servir de impacto muito forte na vida de outros e abrir caminho para novas conversões, abrir caminho para novas restaurações de vida, e eu glorifico a Deus por isso. Amém. E fico à Akira, vontade. você, claro, aqui é o nosso canal, aqui nós estamos no colo do Senhor. Graças Amém. a Deus aqui. Graças a Deus. Akira, então, deixa eu te perguntar, você é brasileiro? Você Sim, nasceu aqui no Brasil? eu nasci aqui e fui para o Japão. Tem uma história de idas e vindas nesse tempo, mas Uhum. da minha fase adolescente para frente, eu não voltei mais para o Brasil. Então, o início da minha fase adulta, eu já morei lá todo o tempo e não voltei mais. Eu voltei para o Brasil, eu já tinha 33 anos. Uhum. Então, toda a minha formação, ela é muito influenciada pela vida japonesa, pela sociedade japonesa, mas eu tenho o português por conta também, né, todo o tempo de ter a minha família em casa falando, mas da porta para fora eu sempre falei japonês. Então, eu não tenho dificuldade com os idiomas, não. É uma coisa bem tranquila. E Mas eu aqui no tenho, Brasil, sim. mas eu tenho uma influência muito forte, né? O lado da minha mãe é brasileiro, o lado do meu pai é japonês, e a influência japonesa, com certeza, ela é muito forte na minha vida. Aqui no Brasil você é empresário, né, Akira? Você trabalha com A minha a sua formação, empresa. ela é em engenharia, né? Desde muito novo eu fiz curso técnico em mecânica e sempre gostei muito, principalmente de carro, gostava de velocidade, gostava de desafios perigosos. Uhum, uhum. E glória a Deus que Ele é bom e tem misericórdia da minha vida. Porque aconteceu Mas alguma coisa assim, não, nunca surpreendente aconteceu, nessa graças a área? Deus. Já Ai, que vi, bom. já vi a morte de perto algumas vezes do vidro do carro, fazendo corrida, mas Deus sempre me sustentou. Por isso que eu digo que Ele Então, tem propósito. aham. Então, deixa eu chegar lá naquele ponto. Você se tornou um cristão aqui no Brasil ou lá no Japão? A minha conversão, ela aconteceu aqui no Brasil. Ah, Na minha adolescência, na minha fase de infância,
A minha mãe, ela é uma grande influenciadora na minha vida, sempre foi, né? Então, eu sempre segui os passos da minha mãe, porque ela sempre foi um grande exemplo na minha vida, de desafios, de novos confrontos, de desbravar coisas novas sem pensar muito no sentido de ter medos. E o meu pai, como um bom japonês, muito conservador, né, muito tendo que estar seguro de que as coisas vão acontecer certo. Então, acho que foi uma boa mistura aí para mim. E baseado que eu tinha todo o tempo da minha infância ao lado da minha mãe e ela tomando conta de mim, dos meus irmãos, a maior parte do tempo, eu fui influenciado, então, desde pequeno, aquilo que a minha família, vou chamar de religiosamente, já praticava, né? Então, a minha família, ela vem de um berço budista, né? Como toda boa família japonesa. E a minha mãe, então, desde muito pequeno, via minha mãe orando, participando dos encontros em casa e fazendo as coisas. Então, na minha adolescência, eu já me inclinei a isso também e comecei a me direcionar dessa forma. E a minha vida religiosa, então, ela foi budista durante muitos anos. E o budismo, talvez como o grande público, né, que vai nos assistir ou está nos acompanhando sabe, o japonês ele é muito voltado para o raciocínio lógico, ele é muito voltado para a razão, né? O sentimento não está em primeiro lugar nas decisões. E o budismo ele foca muito na capacidade humana de se concentrar e de recitar um mantra que te gera uma abstração, ele te tira do abstrato e te põe no real. Então, ele tenta fazer com que você foque em você e reúna suas energias para conseguir conquistar os seus objetivos e tudo que você precisa. Mas muito enfocado também no respeito social, numa conduta social muito reta. Então, eu costumo dizer que para o japonês e para todo o Japão se converter é uma questão de uma vírgula, porque toda a conduta do japonês ela é cristã. Ele só não conheceu Jesus Cristo e não reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque toda a conduta do japonês ela é muito cristã. Então, quando eu conheci o mundo cristão, foi ainda no Japão, né? A minha maior proximidade com o mundo cristão, ela começou lá, porque eu já trabalhava em grandes empresas como Toyota, depois migrei para a Sony, e dentro desse trabalho eu fazia também um trabalho social japonês, eu era voluntário dentro da prefeitura para assistir aos estrangeiros nas questões sociais. Quando ele muda para o Japão, ele precisa de médico, dentista, levar os filhos a pediatra, questões de imigração. Então, eu era um brasileiro que podia ajudar não só brasileiros, mas os latino-americanos, porque eu também falo espanhol. Então, toda a parte latino-americana que fosse para lá, ou o idioma espanhol, eu era chamado pela prefeitura para auxiliá-los. E muitas situações cristãs eu comecei a presenciar nesses apoios. Então eu costumo dizer que Deus é bom comigo, até na forma que ele começou o chamado comigo. Eu achava que eu estava ajudando as pessoas com as situações do mundo que eles precisavam, do cotidiano, e na verdade eu presenciava pais entregando a Deus a vida dos filhos diante de uma cama de hospital, ou então maridos e esposas em questões de divórcio, colocando na mão de Deus o destino que eles iam ter da família. E eu era simplesmente um interlocutor de idioma e de questões legais, legislativas dentro desse contexto. E eu acabei presenciando muita coisa. E até que um dia eu falei que eu não ia mais fazer esse trabalho, e por um período eu parei de fazer esse trabalho, e aí eu me emociono muito quando eu lembro disso. E Deus, ele providencia quando ele tem propósito. Você pode dizer que você não vai, mas ele te traz.
E a Só vai prefeitura ser passou. mais lindo porque você vai estar lá, Kira. E então, Fala, querido. ele, eu disse que eu não faria mais esse trabalho, eu me concentraria nas minhas viagens, nos meus propósitos de vida, que eu tinha planos como engenheiro, como planejador de grandes empresas. E, e Deus, dentro da propósito dele, ele me trouxe de volta para esse trabalho, porque a prefeitura passou por grandes períodos de dificuldade e os tradutores, intérpretes e conhecedores da legislação ficaram escassos e eu tive que voltar, né? Uhum. E isso me trouxe um grande salto na minha vida profissional também, porque a Sony me cedeu uma grande parte do tempo para trabalhar como voluntário na prefeitura para que houvesse reconhecimento do que a Sony estava fazendo em razão da sociedade japonesa. E aí eu intensifiquei o trabalho, na verdade, eu reduzi meu trabalho na Sony e intensifiquei o trabalho com os estrangeiros. E, em particular, eu conheci duas irmãs, muito novinhas ainda, e elas eram muito, muito firmes na fé. E elas não queriam participar numa igreja brasileira cristã no Japão. Elas queriam participar numa igreja cristã japonesa. E aí começa o desafio, porque são muito poucas as igrejas e poucas localidades. Então eu tinha que viajar com o meu carro e levá-las, porque elas também não tinham carro, todos os domingos ao culto, numa outra cidade. E eu tinha que estar no culto o tempo todo para traduzir tudo que fossem falando e a pregação toda. Então, o meu contato por tabela era ouvir a palavra de Deus e traduzir. E tem um relato muito forte que eu acho que foi o grande ponto que me fez abrir os olhos espiritualmente e permitir que o Espírito Santo fizesse toda a obra que Deus tinha para mim na minha vida. Eu vou tentar resumir, porque é uma história muito linda, e eu vou tentar contar os principais pontos dessa história. Tá bom. Elas moravam num apartamento muito pequeno, só as duas. Elas não falavam japonês e elas precisavam, inclusive, de tradutor para abrir para o trabalho no dia a dia. Então, eu tinha a função de todos os finais de semana levá-las para a igreja e nesse meio tempo eu pegava as correspondências na caixa postal, separava o que era conta, o que era propaganda que elas podiam descartar e o que era coisas legais que a prefeitura ou a imigração mandava para elas de período. Uhum. E nisso eu fui para a igreja e durante uns 3 meses eu ia com o meu carro, porque elas não tinham carro, e um dos irmãos dela, bem mais velho, já casado, família constituída, também cristão, conseguiu comprar um carro novo, e ele morava num outro estado, e ele deu o carro velhinho que ele tinha de presente para elas. Ah, E aí nós fomos buscar esse carro, e aí eu ajudei elas a traduzirem a carteira de habilitação e elas passaram a dirigir. E aí nós passamos aí no carro delas, então, para os cultos. aham. E num determinado momento, num desses cultos dominicais, elas começaram a chorar desde o começo do culto. E de vez em quando elas choravam, eu achava tudo normal, né? E elas choravam muito, 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 muito. E eu perguntava se estava tudo bem, e elas se abraçavam. E eu ia traduzindo todo o culto para elas, tudo que estava acontecendo. E na hora da oferta, normalmente elas ofertavam em dinheiro. E naquele dia, elas olharam uma para a outra, fizeram um sinal com a cabeça, e elas ofertaram a chave do carro. Ah, aham. E aí eu disse assim, eu acho que elas deixaram cair, não viram alguma coisa, mas depois quem vai contar o dinheiro no gasofilácio vai achar e vai devolver e seguir a vida. E no final do culto, logo depois que eles contaram o dinheiro, eles levaram a chave para o pastor e o pastor perguntou
olha, acho que alguém deixou cair a chave do carro dentro do gasofilácio, né? Vem recolher com a gente. E aí elas sopraram no meu ouvido, é a nossa oferta. E Sei. aí eu falei, mas não, vocês não podem ofertar o carro. Como é que a gente vai embora? E como é que a vida de vocês estão se organizando agora? E vocês ofertaram o carro? Como é isso? Ninguém oferta um carro. E elas disseram que sim, porque o Espírito Santo falou ao coração delas e elas precisavam ofertar aquele carro. E aí eu tive, além de ser um mero tradutor sentado no banco da igreja, eu tive que ir lá e explicar com elas que se tratava de uma oferta. E aí elas ganharam uma expressão dentro da igreja porque elas foram apresentadas como as irmãs do Brasil, que estavam buscando se familiarizar e integrar na sociedade japonesa e faziam como uma forma disso, cultuarem a Deus dentro de uma igreja japonesa e não dentro de uma igreja brasileira. Uhum. E que elas tinham sentido no coração e que o Espírito Santo pediu para que elas doassem, ofertassem o carro, porque ele tinha propósito naquilo. Uhum. E a igreja, nós como visitantes, participantes novos na igreja, a gente não sabia, mas a igreja tinha uma dívida, e quando eles pegaram e somaram a venda, o valor de venda do carro com o dinheiro que eles vinham guardando, fechava exatamente o valor que cobria essa dívida que a igreja tinha. E Uau. a igreja recebeu essa notificação, esse recado também depois dessa contagem do dinheiro, e toda a igreja virou uma festa, porque todo mundo espiritualmente se entendeu, o Espírito Santo fez a obra naquele lugar, e que todo mundo aceitou essas duas garotas como parte, membro daquela igreja, e que o Espírito Santo realmente, elas viviam na presença do Espírito Santo, e a partir dali elas fizeram amizade com todos os japoneses. Aí todo mundo queria dar aula de japonês, aí todo mundo recepcionava, queria que elas mudassem para a cidade. Então, assim, o Espírito Aham. Santo tratou, ao mesmo tempo, de saldar a dívida da igreja. Aham. Deus tratou de arrumar para elas guardiões que não era mais o Akira, um não cristão, e colocou na vida dela homens e mulheres de Deus para cuidar dessas meninas. Mas eu continuava sendo o tradutor para elas. E depois de mais 3 meses, a gente continuava indo todo domingo, e aí voltamos aí com o meu carro. E eu pegava na caixinha do correio, como de costume, as cartas. E tinha muita propaganda de uma agência de carro da Toyota. E eu separava como propaganda. E um dia no culto eu resolvi abrir e fui lendo. E aí li um, li dois, li três, e tratava-se sempre da mesma carta. E aí uma das cartas já era apelativa. A Toyota estava pedindo para que elas comparecessem a uma agência, porque eles tinham um assunto importante de interesse delas. E aí eu Aham. falei, olha, eu não sei porquê, mas vocês precisam ir lá, está no nome de vocês. E aí nós fomos, e chegando lá, o gerente da agência entregou uma chave simbólica que representava um prêmio que elas tinham ganho e que elas não Ô, sabiam. glória. E na época Ô, era o lançamento do Corolla novo que a Toyota estava lançando. E aí eu Akira. perguntei como é que aconteceu isso. E ele falou, olha, elas participaram de uma ação que a Toyota fez junto com as padarias muito famosas no Japão, chamada Yamazaki. E elas preencheram o cupom e mandaram, e as padarias a gente passa coletando, e elas foram sorteadas, elas foram contempladas. E aí eu perguntei para elas, e elas falaram, nossa, eu nunca preenchi cupom nenhum, porque eu não sei escrever em japonês, eu nem sabia que essa promoção existia, e eu não faço ideia. E aí nós fomos atrás, ele mostrou o cupom de qual padaria era, e era a padaria do bairro que elas moravam, e nós fomos até lá entender o que tinha acontecido. E aí uma senhorinha que era proprietária dessa padaria, ela falou, elas sempre compram pão aqui comigo. E quando começou a promoção, eu perguntei se elas não queriam
porque elas compravam pão o suficiente e faziam um gasto na padaria que dava direito a X cupons. E elas não Aham. preenchiam nunca. E teve um dia que eu pedi o documento de uma delas e eu preenchi todos os cupons. Elas iam embora, eu preenchia e colocava na caixinha. E aí nós agradecemos a essa senhora, contamos o que tinha acontecido e ela ficou surpresa com o testemunho das meninas. E aí as meninas não falaram nada da oferta do carro. E aí fui eu quem relatei, fui eu quem testemunhei para essa senhora que elas tinham ofertado o carro na igreja, que elas eram cristãs e que elas acreditavam que Deus a compensaria de alguma forma, abençoando a vida delas. E a bênção que elas tinham entendido era o acolhimento que a igreja tinha a partir daquele momento da oferta do carro. Sim, era, não deixava de ser, mas Deus tinha muito mais. E ele as presenteou com um Corolla novinho. E essa senhora, então, ela ficou muito emocionada e ela passou a frequentar a igreja depois desse testemunho. Então, assim, Aham. Deus, eu entendi todo o ciclo completo que Deus fez na vida daquelas meninas, na vida daquela senhora, dona da padaria, na vida da igreja, mas eu não tinha entendimento ainda do que ele estava fazendo na minha vida. E muitos outros casos de hospitais, famílias com filhos no hospital, e que depois as famílias não testemunhavam para as pessoas, mas eu, como tradutor, testemunhava no meio dos japoneses tudo que eu estava visualizando e vendo e vivendo com essas famílias cristãs. Até que um dia um pastor brasileiro me convidou para participar num culto, e eu falo participar porque na época eu só participava, eu não fazia mais nada, eu não sabia nem louvar a Deus. Aham. E ele se propôs a me ensinar um pouco da palavra. Uhum. Só que isso chocou muito fortemente com a minha família, porque Ah, a minha mãe, ela é praticamente sacerdotisa budista, tá certo. e quando eu Ainda é. comecei, ainda é, e quando eu comecei a tomar decisões na minha vida pessoal que afetavam a essa relação religiosa dentro da minha casa, eu comecei a ter problemas na minha casa. Porque aí a minha mãe não aceitava, as minhas irmãs não iam contra mim, mas também não se opinavam. E foram anos difíceis. Mas eu me dediquei a isso, a conhecer o mundo cristão. Eu me dediquei a um primeiro momento não era abandonar a minha fé, que eu já tinha no budismo, mas eu me propus a abrir o meu coração e a minha cabeça para entender o mundo cristão. Nesse meio tempo eu vim ao Brasil e eu pude ter contato com a igreja aqui no Brasil, com o mundo cristão, e é completamente diferente do mundo cristão no Japão. Você vive uma fé muito muito quente. As igrejas do Brasil, eu falo que elas são 8 ou 80. Ou ela é fria e cumpre a religiosidade cristã, ou ela é quente e deixa o Espírito Santo mover e ela põe fogo no negócio. E eu, graças a Deus, Aleluia. eu fui parar numa igreja lá em Florianópolis, muito, muito, muito crente, muito fervorosa, muito ativa, e eu pude viver um ano inteiro em contato com eles e depois eu voltei para o Japão. E aí eu já voltei mudado, porque quando eu voltei, eu entreguei o meu Butsudan, eu entreguei o meu pergaminho budista e eu fui até a sede da igreja que eu participava para fazer o meu desvinculamento oficial. E a Uhum. partir daquele momento eu conheci uma sociedade japonesa realmente que eu não conhecia. Toda a sociedade budista já não me reconhecia nos lugares e eu não era bem-vindo mais. E eu acho que aí começava o meu propósito real
de vida cristã, de começar a entender um pouco do sofrimento cristão quando a gente é deixado de lado pela sociedade, quando a gente não é mais reconhecido como um bom cidadão. Mas já dizia o nosso irmão Paulo, né? O que é isso perante toda a bênção que Deus vai derramar e o que é sofrer em prol da obra de Deus e todos os propósitos que Deus tem. E isso me Akira, impulsionou, sim, deixa eu só te interromper um pouquinho. É, como o acervo já está chegando no Japão, amanhã eu vou falar 3 minutos na escola de oração, pelo Zoom. E a igreja te- é, a igreja japonesa de lá vai estar assistindo o acervo também aqui. Então, eu gostaria que você falasse o nome da cidade para que os nossos irmãos lá no Japão identifiquem. A outra coisa que eu quero que você fale, te dizer é o seguinte: você pode achar aí nas entrevistas do acervo. Vocês estão me ouvindo bem? Que alguém disse que meu fone está baixo, eu estou mas ouvindo bem. você está ouvindo bem. Achar aí nas entrevistas a entrevista da Sandra Iokota de Mello. A Sandra também vem de uma família budista, ela teve também, você vai ouvir lá, e a irmã dela, que os irmãos dela que eram bem budistas, assim, eles tiveram um encontro com Jesus, que é algo também Aleluia. assim impactante. Você vai gostar muito de ouvir a mensagem da Sandra, e ela mora em São Paulo. De repente, Ah, quando eu for bênção. aí, nós vamos juntar todo mundo. E então, deixa eu Nós te vamos. contar rapidinho a sua audiência aqui, te interrompendo um pouquinho, mas já já você volta aqui no acervo com esse maravilhoso, tremendo testemunho. Você está sendo ouvido pelo Cadu Guerreiro. Oi, Cadu, pela sua esposa, Maria Helena, pela Maria Amém. Zuleika, Um abraço, pastor Cadu. Pastora Selma, restaurante nosso aqui de Francisco Beltrão, muito gostoso, Restauro Gastronomia, um beijão para vocês. O Adelmo Santos também está conosco, Kelvin, a Jaque que cura, você deve conhecer essa menina, né? O Não Carlos é longe. Bueno. Carlos Bueno, um beijo, que legal que você está aqui, bem-vindos. A Silvana Brasil, a Jaque Rentz, de Santa Catarina, Palmasola, o Ângelo Oliver, Rio de Janeiro, Assunta Ficanha aqui, Todescato, de Anchieta, também Santa Catarina, Paula Neri, Marlon Witzel, Chaguinha, vereador, bem-vindos. Cavana Apio, a Roberta Rentes também, Gian, Marina Lázari, de Jaraguá do Sul, nossa artista da arte, chamada para o acervo. Um beijo, Marina. A Natura Grande Colorado, Franco Imóveis e Ézio Santos, Brenda também. A vocês um grande beijo, muito obrigada pela sua audiência. A você que está entrando agora aqui, divulgue o acervo de memórias. Também no YouTube, lá é acervo de memórias. Aqui no Instagram é M Selvas. Então, você divulgue esse programa que tem trazido a palavra de Deus, testemunhos vivos da presença desse Deus maravilhoso que tocou, transformou o Akira, nosso querido convidado desta noite. Glória a Akira, Deus, pastora. Eu Deus fico muito abençoe, Akira. feliz e, e tenho certeza que esse trabalho a gente não faz ideia. Humanamente falando, a gente faz ideia até onde ele chega. É Territorialmente verdade. falando, em divisas de países até, mas o que ele já deve ter proporcionado no coração de homens
e no coração de Deus, eu acho que a gente não faz ideia, só quando a gente subir. É Glória a verdade, Deus. né? Eu ainda vou contar como o acervo nasceu. Um dia eu vou pegar, vou fazer um horário só para contar como esse programa, esse canal, realmente veio do coração dele aqui para nós. E nós temos audiência em Portugal, nos Estados Unidos, no Brasil, vários pontos, e agora na África também e no Japão. Então, o acervo só está crescendo, está andando, é dele esse programa. A gente Glória a só está Deus. aqui manifestando o Espírito Santo através das nossas vidas. A É Ti, verdade. Senhor, a glória, o louvor, nós te amamos, Senhor. Tu és Aleluia. maravilhoso. Aleluia, pastora. Eu Amém. estou muito feliz. É, é uma forma de louvar muito diferente dos cultos que a gente faz, né? A gente está acostumado a um padrão de culto, a um padrão de células, a vários tipos de formato, mas eu queria deixar aqui mais uma vez a minha imensa felicidade de poder louvar a Deus e cultuar a Deus aqui neste lugar dessa forma, porque nós vamos Amém. orar, nós vamos testemunhar. Eu não sou um bom cantor, mas os louvores é uma coisa também que me trouxe de uma forma muito intensa, porque apesar de não ter dons com a voz para cantar como os meus irmãos, que eu admiro tanto, tenho o dom da voz e dos instrumentos para tocarem e louvarem, mas o louvor ele é algo que me aproxima muito, muito e me torna muito sensível ao mover do Espírito Santo. Uhum. Mas eu estou aqui muito feliz, porque é uma forma de louvar a Deus muito diferente e eu estou muito emocionado. E obrigado mais uma vez pela oportunidade. Oh, Akira, então, estão pedindo aqui a pastora Selma, afinal, qual o lugar que você viveu lá no Japão? Pastora Selma, um grande abraço, minha irmã. Glória a Deus. Posso sentir você pulando e dar o seu glória a Deus aí, animado como sempre. Um grande abraço para vocês. Pastor Jaz, um grande abraço. Eu morei em muitos lugares no Japão. A minha parte, logo que eu me mudei para o Japão, eu cresci e me estruturei na província de Ibaraki. Aham. E a grande passagem minha de vida ali foi na cidade de Kashima, onde eu tive grandes oportunidades de trabalho, onde eu tive grandes oportunidades também de vivenciar o propósito de Deus. Eu conheci muitos pastores ali brasileiros, conheci uma comunidade muito forte na fé, e eu não era cristão ainda. Como visitante na igreja ali em Kashima, eu recebia muita orientação, mas como um bom ignorante da palavra, muitas palavras e muitas orientações eu rejeitei. Então, mesmo dentro da igreja e mesmo já recebendo a palavra de Deus, eu rejeitei muitas orientações vindas desses irmãos e eu nunca mais os encontrei. Alguns desses irmãos eu nunca mais os vi, mas queria, nessa oportunidade, inclusive, agradecer e louvar a Deus pela vida de cada um deles, principalmente do irmão Paulo, que me tomou de canto muitas vezes e me orientou. Eu gostaria de pedir perdão a ele, dizer que as orientações dele, naquele primeiro momento em que eu rejeitei, eu acho que eu entristeci muito o coração dele, mas pelas orações que eu tenho certeza de intercessão que ele fez pela minha vida e muitas outras pessoas, hoje eu sou entregue a Deus e eu sou de Deus e eu queria muito agradecer. Eu não sei nem se eu vou um dia reencontrá-lo, mas eu sou muito grato e reconheço a todos que um dia oraram e intercederam pela minha vida. Quem sabe o Assim, olha, acervo eu não já. vai chegar lá para ele, né? Quem sabe ele Isso ainda vai sim, assistir o acervo, né? E sim. ouvir Então, essas assim, suas ó, palavras. Uhum. um, eu vou deixando aqui o nome das cidades aonde eu morei
e aonde uma parte da obra, uma parte do propósito de Deus eu cumpri, e aonde Deus também usou famílias para me orientar e para me conduzir até hoje. Então, um abraço para o pessoal da cidade de Iuque, aonde eu também tive contato com as famílias cristãs, e agradeço a todos eles, a toda a comunidade cristã de Kashima e de Camiço, ali daquela região, e bons momentos em que tínhamos também o Jorginho, o jogador nosso lateral da seleção brasileira, que congregava ali conosco e doava muito da sua vida ali também, dos seus testemunhos. Irmãos grandes, assim, que representavam a sociedade brasileira e que foram para o Japão na época, né? O próprio Zico, assim como o Jorginho, Bismarck e outros nomes, que na época levaram o futebol do Brasil para lá e eram cristãos e testemunhavam dentro das igrejas a sua vida cristã. Um grande abraço a todos. É a cidade onde mora minha irmã, Kuroiço, aonde eu passei, a cidade de Moca, na província de Totigue, o leste todo do Japão, onde eu trabalhei também como engenheiro nas indústrias ali da Sony e da NEC, e que grandes irmãos na fé eu conheci, e famílias cristãs que eu assisti naquele período, província de Aichi, e hoje na província de Kuroiço, ali na cidade de Kuroiço, na província de Totigue, a minha irmã mais velha, budista desde berço, de carteirinha, e hoje eu fico muito feliz de compartilhar com vocês. Ela já entregou o pergaminho dela. Nós temos estudado a palavra do Senhor, também assim como eu estou fazendo hoje essa entrevista com vocês, esse vídeo. Eu faço vídeos e gravações de escola dominical, estudo dominical e envio para ela. Ela já buscou a igreja cristã, o pastor já fez contato com ela já tem recebido as visitas das famílias cristãs e já foi acolhida dentro de uma igreja. E a gente já conversa há muitos meses e a nossa despedida é com a paz de Cristo e que o amor de Cristo nos une. Aleluia. Então, infelizmente, eu sei que isso talvez entristece num segundo momento a minha mãe. O primeiro momento foi quando a minha conversão aconteceu. O segundo agora na conversão da minha irmã mais velha. Os meus dois irmãos, por parte de pai, eles já são convertidos a Cristo. E a minha irmã mais nova, ela já me recebe com a paz do Senhor e se despede no amor de Cristo comigo. Então, todos nós, filhos, já nos convertemos ao Senhor. O meu padrasto, que foi um homem brilhante na minha vida, um exemplo de pai, de cidadão, de orientador, ele entende a minha conversão e ele aceita com muito bons olhos, e o coração dele muitas vezes já responde quando desligamos o telefone. E eu digo: pai, que o Senhor te abençoe com muita saúde, com a visitação do Espírito Santo. E ele responde amém. Amém. Então está muito perto do Espírito Santo trazer o meu pai. E a minha mãe eu converso e eu escrevo cartas à minha mãe, porque nós somos muito à moda antiga, eu e ela, e as cartas falam muito conosco. E eu escrevi a ela recentemente uma carta falando da nossa diferença de fé atual, e que eu sei que o Espírito Santo ainda vai fazer a obra na vida dela. Não importa quantos anos ela vai ter, é uma questão de tempo, porque ele já tomou e entrou sigilosamente na nossa família, e ele fez com que todos nós reconhecêssemos a Cristo. Com certeza, o inimigo não vai soltar e não vai deixar que os olhos e os ouvidos espirituais da minha mãe sejam abertos de maneira tão fácil, porque ela tem uma vida toda dedicada fora da vida de Cristo, e ele sabe que, e isso é profetização do pastor Edgar, ele sabe que quando a minha mãe for convertida, muitas centenas de budistas abandonarão a fé.
E eu E digo vai amém às orações do pastor acontecer. Edgar, Amém. porque ela é uma grande influenciadora e ela é uma grande sacerdotisa e ela conduz as coisas com muito rigor. Então Deus, como grande estrategista que sempre foi desde o início dos tempos, ele vai cirurgicamente cuidar de todos os detalhes, que a conversão dela não vai ser só dela, mas vai ser a salvação de muitas almas ao mesmo tempo. E eu creio nisso. Amém. Então fica o meu Amém. grande abraço para todo o leste do Japão, a cidade de Choshi. Um grande abraço para os irmãos da fé que estão ali. Tem muitas cidades, a cidade de Guma, uma das mais populosas cidades do Japão, com a sociedade e a colônia brasileira. Tá para quase 1 milhão de brasileiros na cidade de Guma. Então, e ali tem muitas igrejas, muitas igrejas. Todos vocês recebam a paz do Senhor, deste irmão de batalha de vocês. Tem muitas cidades, pastora. Eu morei de norte a sul, de leste a oeste, fazendo trabalho de engenharia e trabalho técnico para essas empresas. Eu morei em muitos estados, em muitas cidades diferentes. A Então, cidade que você começou contando das duas irmãzinhas que te levavam para fazer a tradução, qual é? em Que Kashima. elas Kashima. Akira, então, nosso tempo, infelizmente, está quase chegando no limite. E Sim, eu vou te convidar para você voltar aqui, para você entrar em mais detalhes de sim, toda a sua história. E então eu sei que você ainda vai orar, que você vai se despedir, então eu já vou te prevenindo, porque daqui a pouquinho nós vamos ter que encerrar. sim. E é muito envolvente te ouvir, o tempo vai assim, então a gente não pode perder para conseguir gravar, Kira querido, nessa noite aqui no Acervo de Memórias. Amém, pastora. E assim, ó, eu de antemão aceito sim, porque eu tenho uma história de vida muito linda com a minha esposa. A minha esposa, ela é cristã há muito mais tempo na caminhada com Cristo, com o Espírito Santo, com Jesus. O início do nosso namoro, da nossa relação, tem um ponto cristão nisso, que ela me disse que aceitaria sim a namorar comigo se Deus revelasse a ela que o propósito dele na minha vida seria ser um homem cristão, senão ela não se casaria comigo. E eu nunca imaginei ouvir isso com o nível de maturidade que eu já tinha. As nossas experiências nos primeiros anos de casamento, as nossas promoções e o nosso mudar também de um estado para outro, de uma cidade para outra, as nossas transferências profissionais, elas sempre foram dirigidas por Deus, nós sempre conseguimos ver claramente isso. A nossa vinda aqui para essa cidade de Barueri, a compra do nosso imóvel, a compra do nosso carro, a gestação dos nossos filhos, tudo isso foi baseado em oração. A gente nunca tomou nenhuma decisão juntos ou separados que nós não consultássemos a Deus. E todas as nossas decisões como casal, a gente sempre orou. E eu vou dar um testemunho muito rápido e curtinho. Recentemente, a minha esposa está trabalhando de casa só, já faz 1 ano que ela não vai para a empresa. E ela decidiu vender o carro. E eu falei, será? Tudo bem, o carro já está aí, deixa aí. Ela, não, não, vamos vender. E aí eu comecei a orar com esse propósito e Deus colocou no meu coração, vende o carro. E aí eu falei, olha, então anuncia o carro, Sereia. Eu chamo a minha esposa de Sereia. Sereia, anuncia o carro. E aí eu falei assim, mas nós precisamos orar. Primeiro, porque a gente precisa vender um carro para uma família cristã, porque tem que ter benefício nisso. Tem que ter propósito de Deus. A gente tem que vender o carro naquilo que nós estamos nos propondo a receber de dinheiro. E a gente tem que saber que Deus vai ser louvado na venda e na compra. E aí eu falei, mas não esqueça que venda de carro, principalmente nessa época, pode demorar. E aí nós oramos. E ela anunciou o carro. 3 dias depois nós vendemos. A pessoa pagou no mesmo dia
em que disse que compraria o carro. Nós transferimos o carro em 3 dias. A família é uma família cristã, que precisava do carro porque está com o carro atual há 15 anos e a família cresceu e eles precisam de um carro grande. E todo o dinheiro que nós recebemos, ele foi aplicado de uma forma que glorifica o nome do Senhor. Então, eu falo que quando a gente está proposto a fazer o que Deus tem na nossa vida e quando a gente se propõe a deixar que a vida da gente seja guiada nos mínimos detalhes por Deus, nas coisas mais simples do dia a dia, basta você orar e entregar na mão de Deus, como louvor e glória para Ele, todos os seus propósitos, todas as suas palavras, todas as suas intenções. Ele responde imediatamente. Quando ele não responde imediatamente, é porque talvez a nossa entrega não tenha sido completa. Então eu convido vocês, você, meu irmão cristão, você que ainda não é cristão e está me ouvindo, faça um propósito na sua vida. Não faça um desafio, eu não estou te convidando a desafiar a Deus, mas estou te convidando a fazer um propósito na sua vida. Algo que você tem como impossível, como difícil, ou até mesmo se você não tem dificuldades, não está atravessando dificuldade nenhuma, nem de saúde, nem de financeiro, nem de relação familiar, nada. Mas você tem desejo no seu coração. Apresenta diante de Deus. Mas apresenta da forma que, como petição, e que tudo que você colher deste pedido, você vai devolver como honra e glória de Deus. Que você vai testemunhar o que Deus fez. Eu tenho certeza que Deus te responde imediatamente. Ainda que seja para dizer assim, olha, aguarda. Segura só um pouquinho, porque eu estou preparando, eu estou terminando a costura, todo o arremate, porque eu não deixo ponta solta. E quando ele fizer, você vai ter certeza que foi Deus que agiu. Foi assim na minha vida. E até hoje é. Nenhum passo, nem nada do que eu faço, eu deixo de louvar e engrandecer a Deus e pôr na mão dele. E é pôr na mão dele. É pôr e deixar lá. Não é pôr e tirar. Pastora, fico à sua disposição. Queria agradecer demais por essa oportunidade. Eu tenho muitas histórias, sim, aqui no Brasil, lá no Japão. E gosto muito de compartilhar com vocês em todas as oportunidades. E fico à sua disposição. O que a senhora me orientar para fazer agora, eu vou fazendo. Seja uma oração, seja uma despedida, enfim. Vou deixar para você decidir, a entrevista é sua. E eu Então tá sei bom. que o que você trouxer para nós vai nos edificar. Quantos minutinhos nós temos? 2. 2. Então eu convido a todos vocês a reclinarem as suas cabeças, né, todos que estão nos ouvindo agora, e nós vamos nos despedir com uma oração. Amém? Amém. A senhora me pediu um versículo quando me convidou para essa entrevista, e eu citei Mateus 28, 20. Na verdade, Mateus de 18 a 20 é algo que eu carrego comigo porque ele é a grande comissão, né? É onde a palavra de Deus nos orienta para aquilo que ele nos chamou. Então, eu queria orar em razão disto, em razão e tendo esse versículo como minha referência. Amém? Amém. Amado Deus, nós todos, Senhor, te glorificamos nesta hora, em nome de Jesus. O Senhor sabe como meu coração está alegre neste momento. Não só por falar do teu nome, não só por falar de todas as obras que o Senhor já fez na minha vida. Elas são tantas que eu poderia ficar horas e horas falando e agradecendo ao Senhor e reconhecendo em cada detalhe tudo que o Senhor já fez na minha vida. Mas eu faço parte de uma grande comissão que o Senhor já tinha reservado, não só para mim, mas a todos aqueles que são meus irmãos na fé. Que nós deveríamos aprender tudo que o Senhor nos ensinasse, gravarmos no nosso coração, na nossa mente, e porque um dia ainda seria chegada a hora
que nós não teríamos mais a Bíblia física na mão, mas nós teríamos no nosso coração e na nossa mente gravado tudo aquilo que o Senhor já nos ensinou. E o Senhor nos Obrigada, pede Senhor. como comissão, aquele que suporta a comissão que já foi um dia iniciada, a missão que já foi um dia iniciada, Deus. O Senhor nos deu como tarefa sairmos por todos os cantos dessa terra e levarmos a tua palavra. E hoje eu te glorifico mais uma Verdade, vez, porque o Jesus. Senhor me permitiu, num canal aberto, com tanta expansão como essa, testemunhar tudo aquilo que o Senhor já fez, ou uma grande parte do que o Senhor já fez Aleluia, na minha meu vida. Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor use essas minhas palavras, ainda que elas sejam erradas, ainda que elas são falhas para te alcançar aí no seu trono, mas que o teu Espírito Santo, por grande misericórdia, ele transcodifique tudo o que eu falei aqui e que ele leve isso tudo ao Senhor. E que o Senhor, com a tua mão poderosa, devolva para os quatro cantos dessa terra. E aonde essa entrevista chegar, o Senhor toque o coração de cada ouvinte. Sim, E se esse Senhor. meu ouvinte, irmão meu, já for cristão, que o Senhor possa restaurar a vida dele com o meu testemunho. E para aquele que ainda não é convertido, ainda que não tenha as escamas dos olhos caídas e os tampões dos ouvidos caídos, que o Senhor possa permitir que ele seja revelado a tua verdade para ele. Que essa entrevista, Senhor, e que esse tempo que nós temos na tua presença, ele seja ricamente abençoado. Amém. Nós já fomos abençoados, mas que nós possamos levar bênção para cada um dos lares aonde essa entrevista chegar. É o que eu te Amém. peço. Desde já te agradecendo, no nome poderoso de Jesus, porque eu creio em ti e que o Senhor Amém. é Senhor dos senhores e que Jesus Amém. Cristo, a ele que foi dado todo o poder no céu e na terra, haverá de cumprir Amém. na minha vida e na de todos que estamos aqui, todo o seu Amém. propósito. Eu te agradeço em Para nome sua de glória, Jesus. Senhor. Amém. Amém. Amém, Senhor, para sua glória, Pai. Amém, Beijo, pastora. Akira. Eu vou te chamar de novo, vou chamar a Jaque. E um Amém. beijo para todos da igreja Barueri, pastor Edgar. E muito obrigada pela sua presença. Deus te abençoe. Quinta-feira que vem, às 20 horas, estaremos aqui novamente no acervo de memórias com a Lise Dantas, tá? Filha da Glória a Selma e Deus. do Jaz, a minha sobrinha, tá bom? Aguardo vocês. Um beijo, divulguem. Um beijo, Deus abençoe a todos. Tchau, Akira, Deus abençoe, obrigada. Amém. Tchau, tchau. Tchau.